pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Clipatec Informática, dando continuidade à nossa série de cadastro com orientação a objeto em Delphi, MVC e DAO. Na aula anterior, a gente havia dado um início na nossa camada controller e nessa videoaula a gente vai começar a implementar nossa camada DAO, que de certa forma a gente consegue também fazê-la completo. Eu havia dito que a única camada que a gente conseguiria programar completamente seria a Model. Porém, a DAO também a gente consegue implementar. Apenas em alguns casos que talvez a gente precisa dar uma pausa nela e ir para outra camada, mas seria a segunda camada na sequência. Então vamos lá. Com o projeto aberto no Delphi, a gente havia parado aqui, né? A gente declarou a nossa função inserir, onde pede por parâmetro um objeto do tipo tClient, que é o tipo da nossa classe que nós criamos lá na segunda aula ou na terceira, não me recordo no momento. E uma variável de erro que vai ser retornado caso houver algum erro durante a execução desse método. Aqui o retorno dessa função é booleano, né? Se deu certo, né? True, se deu errado, false. Então vamos começar a implementar a DAO. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a conexão com o nosso banco de dados. Então, File, New, Other. Vamos aqui em Delphi Files, na opção Data Module. A gente vai criar aqui agora a nossa conexão com o banco de dados. Então, para isso, eu vou inserir aqui um componente chamado SQL Connection. A gente vai trabalhar com a engine de acesso a dados DB Express. Então, vamos utilizar aqui o componente SQL Connection. Eu só vou renomear a propriedade name dele para SQL Conexão. Vamos renomear também o name deste data module para DM Conexão. É interessante a gente deixar essa parte de conexão com o banco separado em um data module. E conforme vamos tendo módulos no nosso sistema, para cada módulo a gente cria um data module, certo? Que assim fica bem dividido. Muito bem. Agora vamos salvar esse nosso data module. Vamos lá na camada DAO, na pasta DAO. E o nome dessa unit, desse data module, vai ser UDM Conexão. Aqui, agora após que a gente terminou de salvar, a gente precisa configurar os parâmetros de conexão. A gente precisa indicar o caminho, aonde está o banco de dados, o usuário e a senha do banco de dados, para que a nossa aplicação consiga conectar na base de dados. Só que a gente vai fazer isso por meio de um arquivo de conexão, melhor dizendo, de um arquivo INI. Não vamos criar aqui um arquivo INI, vamos utilizar o arquivo INI próprio da DB Express, que é o DBX Connection, que é um arquivo que já vem pronto. Ali dentro deste arquivo existem todas as definições de conexão. Então, toda definição de conexão que é criada aqui dentro é gravada nesse arquivo INI padrão da engine DB Express. Então, como que eu faço para criar uma definição de conexão? Eu vou vir na janela do Data Explorer, fica bem aqui embaixo, ó. A janela que está ativa aqui no momento é a janela do Project Manager, como vocês estão observando. Mas aqui embaixo a gente consegue navegar entre outras janelas. Então vamos clicar aqui em Data Explorer para a gente abrir aqui a janela do Data Explorer. Vamos na opção DB Express, que é a engine de acesso que nós estamos usando. Vamos expandir aqui e vamos na opção Firebird, que é o banco que nós estamos utilizando aqui neste exemplo. Clique com o botão direito. Deixa eu ver se já tem alguma criada. Não tem. Clique então com o botão direito do mouse sobre Firebird. Vai vir aqui na opção Add New Connection. Vamos criar uma nova conexão. Então eu vou colocar o nome dessa conexão de exemplo MVC. Vou dar um OK. Pessoal, infelizmente está dando um erro aqui na minha IDE, Delphi. Eu vou tentar resolver este erro e em outras videoaulas eu ensino como que a gente cria o arquivo de definição aqui de conexão.
Então, para a gente poder prosseguir, eu vou configurar a conexão diretamente no componente. Vamos aqui no nosso componente SQL conexão, na propriedade driver, a gente vai apontar para o Firebird. E a gente vai vir na opção Params, clicar nesse botão elíptico e vamos colocar aqui em Database o local onde está o nosso banco de dados. Como vocês estão observando aqui no IB Expert, o meu banco que eu estou utilizando aqui neste exemplo, que vai estar disponível na descrição do vídeo para vocês fazerem download, está neste caminho aqui. Então eu vou neste caminho, vou copiar aqui o caminho do meu banco de dados e vou colar aqui na chave database. O usuário e o password padrão ele já traz aqui, só dá um OK. Para testar se está tudo funcionando, vou alterar a propriedade connected para true. Vou digitar aqui master key, que é a senha. Beleza, conectou. Está connected true. Para não ficar pedindo aquela autenticação ali do master key, é só desativar essa propriedade login prompt. Vamos colocar false aqui. Então agora eu consigo conectar e desconectar no meu banco de dados. Muito bem. Então o nosso data module de conexão está pronto. Agora a gente vai criar o nosso data module de cliente, referente ao nosso cadastro de cliente. Então vamos clicar no menu File, New, Other, Data Module, dá um OK. Vamos inserir aqui, ou melhor, antes vamos salvar, né, nosso data module. Então vamos lá, o name dele vai ser DM cliente e vamos salvar ele dentro da pasta DAO como UDM cliente. Vamos inserir aqui dentro 3 componentes SQL Dataset, que é onde nós vamos colocar nossas instruções SQL. Então vou vir aqui, ó, SQL Dataset, pressionar a tecla Shift e dar um clique em cima do componente para ele marcar ele. E vou clicar aqui 3 vezes. 1, 2, 3, melhor, 4. Aí eu venho aqui, clico nesse X vermelho aqui que ele desmarca. Muito bem. Vamos renomear aqui a propriedade name de cada um deles. Este aqui vai ser o SQL pesquisar. Esse aqui vai ser o SQL inserir. Esse aqui o SQL alterar. Esse aqui o SQL excluir. Então, basicamente, esse primeiro componente vai ser responsável pela instrução SQL de pesquisa, esse pela SQL de inserção, insert, né? Esse pela SQL de update e esse SQL de delete. Como eu vou trabalhar com a DBGrid aqui, que eu falei que eu ia abrir mão do exemplo que está sendo utilizado lá no blog, para você estar acompanhando lá no blog da Cripatec Informática, eu vou fazer algumas coisinhas um pouquinho diferente de lá, ok? Então não vou seguir a risca conforme está lá, mas o importante aqui é entender essa divisão de camadas. Então eu vou colocar aqui um componente TDatasetProvider. O name dele vai ser DSP pesquisar. A propriedade dataset dele a gente vai apontar o componente SQL pesquisar. Agora a gente vai inserir um componente tClientDataset. A propriedade name dele vai ser CDS pesquisar. E vamos apontar a propriedade provider name para o DSP pesquisar. Muito bem. Agora a gente precisa ligar todos esses componentes aqui lá com o nosso componente de conexão, que está conectado ao nosso banco de dados, senão a gente não vai conseguir trabalhar com essas instruções SQL. Então, se vocês observarem, o nosso componente de conexão está no data module de conexão. Então a gente precisa utilizar o data module de conexão aqui dentro do data module de cliente. Então é o famoso use unit. Você pode fazer pela tecla de atalho Alt F11 ou vir pelo menu File, Use Unit. Eu vou então selecionar o meu UDM conexão, deixo aqui como interface e dar um OK. Muito bem, agora se eu selecionar esses componentes aqui, eu vou vir na propriedade SQL Connection e apontar
para o componente SQL conexão que está dentro do meu DM conexão, certo? Então aqui, se vocês observarem, eu selecionei todos eles ao mesmo tempo e alterei a propriedade, porque aí, assim a gente faz numa pancada só, a gente conecta os 4 componentes com o nosso componente de conexão. Para não ter que vir aqui um por um, vir no SQL Connection e aponta, e assim por diante. Agora vamos colocar aqui a nossa instrução SQL da pesquisa. Muito bem, voltando para o nosso banco de dados, eu vou colocar aqui neste exemplo, conforme lá no blog, apenas uma opção de pesquisa. O cara vai pesquisar por nome. Você pode colocar outras opções de pesquisa, fique a critério. Mas no meu caso eu vou utilizar apenas a opção por nome. Então aqui na minha tabela de cliente eu tenho o campo ID, nome, o tipo, documento e o telefone. Na pesquisa, geralmente a gente não traz todos os campos, apenas aqueles importantes para a gente poder identificar o registro. Então, na hora que o usuário clicar no botão para detalhar, então assim a gente traz o restante dos campos. Mas na pesquisa é interessante trazer apenas alguns, os principais, até mesmo para a gente ter uma performance melhor na nossa aplicação. Então eu vou trazer apenas o ID, o nome e telefone. Então, antes de ir lá para o Delphi, eu vou até testar o meu comando SQL aqui. Eu vou falar que da tabela cliente eu quero o campo ID, o campo nome e o campo telefone. Então, esse aqui é o SQL padrão, né? Repito, para quem ainda é iniciante, que não tem muito conhecimento acerca desses comandos, eu indico que primeiro façam um curso de Delphi básico, de banco de dados básico, antes de entrar nessa série de programação orientada a objeto mais MVC, para não ficar tanto perdido. Tá? No canal aqui oficial da Clipatec vão ser publicadas videoaulas voltadas para iniciantes. Então vamos lá, dentro do meu where eu vou definir apenas a opção aqui de pesquisa por nome. Vou executar meu comando, só vou testar aqui se ele vai estar trazendo, né? Deixa eu ver se tem algum dado aqui. Não tem nenhuma informação aqui, mas vocês viram que o comando rodou sem erro. Então eu vou copiar ele. Vou vir aqui no meu componente SQL pesquisar a propriedade command text e colar aqui dentro essa instrução SQL. Muito bem, se vocês observarem, a gente está usando aqui um parâmetro dentro do nosso SQL. O componente ele não identifica o tipo desse parâmetro automaticamente. Então a gente precisa definir aqui qual é o tipo de informação que é referente àquele parâmetro, que aquele parâmetro vai receber da aplicação para poder alterar no comando SQL e assim executá-lo. Então a gente vai vir na propriedade params, clica no botão elíptico, ele vai trazer aqui todos os parâmetros que estão na instrução SQL. Como ali a gente só tem um parâmetro, que é o nome, então só apareceu ele. Então eu vou clicar sobre ele e vou vir na propriedade dataType e informar que o tipo deste parâmetro é o tipo string. Ele vai receber um valor string. Muito bem, feito isso, eu já posso dar um duplo clique aqui no meu CDS pesquisar, clicar com o botão direito na janela do Field Editor e vir na opção add all fields, que ele vai trazer todos os campos. Agora, eu clico com o botão direito novamente em cima do CDS pesquisar e vou na opção fetch params para ele buscar para mim o parâmetro nome que está lá no componente SQL pesquisar. Feito isso, a gente conclui a nossa estrutura de pesquisa. Agora a gente vai colocar aqui a nossa instrução de insert. A instrução de insert é simples. Para quem utiliza o IBExpert, basta a gente vir aqui na tabela cliente, clica sobre ela e arrasta aqui para dentro do SQL Editor, que ele já monta para você a instrução. Então eu só vou selecionar aqui qual a instrução que eu quero. Vou falar que eu quero a instrução de insert. Então eu vou vir aqui no insert into e clicar no botão apply. Pronto, ele já gerou para mim aqui a instrução insert. Só copio e colo lá dentro do componente. Então vamos lá no SQL inserir, propriedade command text e colo aqui minha instrução insert.
Como tem aqui vários parâmetros, então, novamente, vamos configurar os parâmetros. Propriedade params. Agora aqui vamos configurar cada um. O ID, o tipo dele é integer, é inteiro. O nome é string. O tipo, o documento. Então, pressionando a tecla Shift, eu consigo selecionar mais de um. E o telefone também são string, então vamos configurar tudo de uma vez só. Selecionei os três são o mesmo tipo, né? Então, ftstring, pronto. Agora, a nossa instrução de update. Mesma coisa, clico aqui na tabela cliente, arrasto, vou na opção update, dou um apply, copio aqui o código que ele montou para mim e colo dentro do SQL alterar. Configuramos o tipo do parâmetro. Novamente, né? Aqui todos esses aqui é do tipo string e esse aqui do tipo integer. E para finalizar, a nossa instrução de delete. Então vamos lá. Vocês podem estar pausando o vídeo, né, para caso não estiver conseguindo acompanhar, pode estar pausando o vídeo para poder fazer devagar, sem pressa. Muito bem, pessoal, agora nós temos todos os nossos comandos SQL devidamente configurados dentro dos componentes e a gente vai começar agora a implementar os métodos da camada DAO. Então F12, vamos aqui para o código, vou só salvar aqui. O primeiro método que eu vou criar aqui vai ser o método que vai gerar o código sequencial, né, que é a minha chave primária lá, o campo ID da minha tabela de cliente. Dentro de public, eu vou criar aqui uma function chamada gerar ID e ela vai me retornar um valor inteiro, que vai ser o código sequencial do registro novo que está sendo inserido, né? Shift Ctrl C, vamos implementar ela. Eu vou criar aqui um componente tsql dataset em tempo de execução apenas para executar essa instrução SQL para retornar o código sequencial. Então vou criar aqui, vou colocar o nome SQL sequência, que é do tipo tsql dataset. Vou instanciar esse objeto na memória. Usar aqui o try finally para fazer a tratativa, né? Então dentro do finally, após eu concluir tudo que eu tiver aqui concluir, eu simplesmente libero esse objeto da memória. Bom, preciso conectar ele ao meu componente de conexão, que está dentro do meu DM conexão e o componente SQL conexão. Precisa aqui agora passar a instrução SQL que vai ser executada. Então, para pegar o código sequencial, o que eu faço? Eu dou um select, usando aqui a função coalesce do Firebird. Já vou explicar um pouquinho melhor essa instrução. Então eu vou copiar essa instrução SQL que eu coloquei aqui e vamos executar lá no IBExpert para vocês verem como que ela funciona. Se eu rodar essa instrução SQL, ele vai me retornar 1, que seria o próximo código do registro que vai ser inserido. Então se eu vir na minha tabela de cliente, eu não tenho nenhum registro ainda selecionado, então meu primeiro registro seria o código 1. Se já estivesse aqui um registro com o código 1 gravado, então aquele SQL iria me retornar 2. Sempre vai me retornar o próximo código a ser utilizado no novo registro que vai ser inserido. Então o que essa instrução faz? Ele dá um select max no campo ID, trazendo qual é o último ID que eu tenho gravado na tabela de cliente. Aí eu somo mais um, que aí eu tenho assim a sequência do próximo registro, do registro novo que vai estar sendo inserido. Só coloco um apelido aqui para o campo, né? A função coalesce, caso a tabela não tenha nenhum registro, vai retornar nulo. Então,
Se retornar nulo, eu não vou conseguir somar mais um, porque nulo mais um não tem como fazer essa soma, né? Nulo não é um valor inteiro, não é nada. Então aqui o coalesce é justamente para tratar essa questão. Se a tabela está vazia, ele vai retornar nulo. Retornando nulo, então eu falo que se retornar nulo, eu pego zero, porque aí eu consigo fazer a soma. Muito bem, então aqui nossa instrução SQL está definida. A única coisa que a gente precisa fazer é abrir agora, dar um open aqui na nossa query. E vamos retornar então esse código sequencial. Então a função é o tipo inteiro, né? Tem que retornar um valor inteiro. Então para o result eu vou passar aqui o código sequencial que acabamos de gerar. Então field by name, qual que é o campo lá? Eu coloquei sec, né, no apelido dele, então tem que colocar aqui sec as integer. Pronto, nossa função de gerar ID já está pronta para ser utilizado. Muito bem, aqui só dando uma dica que eles utilizaram lá no blog, você pode usar o it aqui para não ter que ficar toda vez digitando SQL sequência ponto, SQL sequência ponto. Então, você fazendo isso aqui, usando o it, a gente não precisa ficar repetindo agora ele aqui embaixo. Apenas acessando, a gente acessa direto a propriedade. Legal? Então a gente fica por aqui. Na próxima videoaula a gente dá continuidade na implementação da nossa camada DAO cliente. Até lá!